Os fundos imobiliários cada vez mais vêm crescendo e caindo na graça dos investidores e expandindo a sua base de cotistas na bolsa de valores, especialmente por conta da sua característica de pagar renda e dividendos todos os meses. Eu tenho uma carteira de fundos imobiliários hoje com aproximadamente R$ 102 mil investidos e nesse vídeo eu quero te mostrar algumas informações, alguns pontos específicos que eu sempre gosto de olhar quando eu decido incluir um fundo imobiliário na minha carteira pessoal. Então, se você está pensando em começar a investir em fundos imobiliários ou se você já é um investidor dessa espécie, desse ativo financeiro, fique nesse vídeo porque eu vou compartilhar algumas informações que podem te ajudar a montar uma carteira interessante que vai te trazer segurança e rentabilidade ao longo dos anos. Eu não sou nenhum especialista, eu não sou consultor financeiro, não tem nenhuma recomendação de investimento específico nesse vídeo. O que eu quero te passar é a minha experiência, são informações que eu aprendi ao longo do tempo, informações essenciais que um investidor precisa tomar cuidado e que ele precisa estar atento na hora que ele decide colocar algum fundo imobiliário e investir o seu dinheiro em algum fundo imobiliário disponível na Bolsa de Valores. Mas antes de prosseguir, eu já te peço aquela força para que você se inscreva no canal, deixe um comentário. O último vídeo que eu postei acabou tendo um retorno bem bacana, o pessoal está interagindo bastante, o canal acabou crescendo um pouco, então se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá aquela força para a gente, para que o canal possa crescer mais e a gente continuar compartilhando essas informações e continuar esse projeto juntos. Bom, os fundos imobiliários, eles não são um ativo financeiro focado na multiplicação patrimonial. As cotas que você adquire, diferente das ações, elas não têm um grande potencial de, por exemplo, você comprar uma cota por R$ 100 e depois ela está valendo 250. Esse retorno, essa multiplicação exponencial, você consegue em outros ativos, principalmente nas ações. Mas então, por que eu continuo investindo em fundos imobiliários, já que eles não têm essa característica de crescimento, de multiplicação patrimonial? Bom, no meu caso específico, eu gosto dos fundos imobiliários exatamente por conta da renda passiva que eu recebo todos os meses. Quando você começa no mundo financeiro, você começa a criar um projeto de uma carteira de aposentadoria, você acaba percebendo que não é uma trajetória fácil, porque você passa, às vezes, muitos anos investindo com consistência, com disciplina, mas você precisa de uma paciência para que o seu capital consiga gerar juros compostos relevantes, e os fundos imobiliários, eles entram para compor para uma espécie de dopamina na cabeça do investidor. Isso porque muitas ações, como elas não distribuem dividendos todos os meses, ou às vezes nem distribuem, né, tudo que ela ganha, ela reinveste no crescimento da própria empresa, o investidor ele pode se sentir um pouco frustrado de não ver o dinheiro caindo materialmente ali, efetivamente na sua conta. Os investidores, quando eles enxergam todos os meses o dividendo caindo na sua conta, isso gera uma sensação mais tangível, né? Materializa o retorno financeiro que ele teve do seu investimento. E isso acaba, por consequência, gerando um ânimo maior, gerando uma vontade de continuar investindo cada vez mais, poupando cada vez mais e gerando ali um comportamento de investidor que, eventualmente, nas ações você pode acabar se perdendo. Você pode ficar frustrado de ver ali a sua ação andando de lado por muitos anos, sem uma valorização exponencial, e isso acaba tornando, talvez, a vida, a trajetória do investidor um pouco mais desanimadora. E nesse vídeo eu vou te trazer apenas algumas informações básicas, essenciais, para que você possa começar a analisar os seus fundos imobiliários, começar a compor, começar a formar a sua carteira e que, ao longo do tempo, você possa se especializar, você possa aprofundar os seus estudos e detalhar cada vez mais esses relatórios, essas informações para que você faça bons investimentos. Abrindo aqui a minha carteira no Investidor 10, nós podemos conferir que eu tenho hoje um capital acumulado de R$ 275.837 e mantenho atualmente um lucro de R$ 20.524, sendo que isso é a soma tanto do ganho de capital quanto dos dividendos que eu já recebi desde o dia que eu comecei a acompanhar a minha carteira aqui pelo Investidor 10. E desse patrimônio, eu tenho atualmente R$ 102.530 acumulados em fundos imobiliários, divididos em 6 ativos aqui que eu já mostrei em outro vídeo. E hoje nós vamos utilizar como exemplo, para trazer essas informações, o HGLG11, que é um dos fundos mais buscados, um dos maiores fundos da Bolsa de Valores atualmente no mercado. E a gente pode aproveitar essa tela até para conferir que os meus fundos imobiliários vêm enfrentando atualmente uma fase de queda, né? A maioria deles está aqui no vermelho, mas isso de fato é renda variável. Você vai sofrer, você vai passar por essas oscilações, e a gente sabe que o Brasil vem enfrentando uma taxa Selic
bastante elevada, né? Você tem uma insegurança do mercado com inflação, com eleições, o cenário internacional influencia também nessas variações. Então isso aqui é normal, não me incomoda em momento algum essas variações, porque eu sei que o que interessa é o pagamento dos dividendos. E que a gente vai ver na aba de proventos que esses fundos continuam me pagando os dividendos, continuam me pagando os rendimentos todos os meses, sem nenhum tipo ali de oscilação que possa eventualmente me causar uma preocupação. E aqui na aba de proventos, nós podemos conferir rapidinho que eu já recebi no mês de junho o valor de R$ 608 dos fundos imobiliários, sendo que desse valor eu ainda preciso aguardar o pagamento do XPML11, que costuma pagar por volta do dia 25, e eu recebo atualmente R$ 265 desse fundo. Então, esse dividendo ele vai subir aí para aproximadamente 870, 880 reais, e aí a gente pode fazer a consolidação definitiva desse mês de junho. E aqui na página do HGLG11 nós já temos muitas informações logo de cara que você precisa começar a entender para que você comece o seu projeto, comece a montar a sua carteira de fundos imobiliários. Aqui nós temos o valor atual da cota desse fundo, ele está sendo negociado na casa dos R$ 152,03. O dividendo que ele vem pagando a partir desse valor é atualmente de 8,68% e ele está sendo negociado abaixo do seu preço justo. Esse P sobre VP, quando ele está sendo negociado abaixo de 1, quer dizer que esse fundo está sendo negociado com desconto. Isso aqui demonstra para o investidor que é uma métrica, né, não é totalmente certa, mas demonstra para o investidor já um ponto favorável, que ele está num momento bom para a compra, porque ele está sendo negociado com um deságio, com um desconto, e caso ele volte para o seu valor justo, esse número volta a se aproximar de 1, e a sua cota começa a se valorizar. Então hoje, por exemplo, seria um bom momento para o investidor olhar com carinho, olhar e analisar se vale a pena investir. Aqui nós temos a liquidez diária também, que é uma liquidez muito boa, ou seja, qual o valor que é negociado diariamente sobre esse fundo, e 14 milhões, se você for pensar, você tem uma janela de 14 milhões de reais sendo negociados entre compras e vendas desse fundo todos os dias. Então, se você tiver, por exemplo, R$ 1 milhão investidos nesse fundo, você ainda teria uma margem muito boa para fazer a movimentação do seu dinheiro. Por quê? Porque ele movimenta por dia em torno de 14 milhões de reais. Então, ele passa nesse critério também da liquidez diária, é bem interessante. Descendo um pouco aqui no site, nós já temos mais informações. Uma muito interessante que você pode sempre levar em consideração é a taxa de vacância. A vacância é a quantidade dos imóveis que esse fundo é proprietário, qual a quantidade que está alugada e a quantidade que está em busca de um inquilino. E um fundo imobiliário do tamanho do HGLG11, que é um patrimônio em torno de 7,57 bilhões de reais, com uma taxa de vacância de apenas 3,9%, quer dizer que mais de 95% dos seus imóveis estão alugados, ou seja, você tem imóveis ocupados, gerando renda, gerando pagamento de aluguel, e esse aluguel é distribuído para nós cotistas na forma de dividendos. Então, uma vacância muito boa, uma taxa de administração também muito interessante, abaixo de 1% ao ano, né, apenas 0,60%, e aqui nós temos também o pagamento do último rendimento, ele está pagando aos seus cotistas por cada cota o valor de 1,10 centavos, R$1,10. E continuando, mais algumas informações que você pode começar a analisar, nós temos a quantidade de imóveis que esse fundo é proprietário, basta você descer o site até aqui embaixo, e aqui nós temos todos os imóveis que o HGLG11 é dono. Nós temos 25 imóveis em São Paulo, 7 imóveis em Minas Gerais, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco, 1 na Bahia, 1 em Goiás e 1 em Santa Catarina. Então perceba que ele realmente é um fundo muito robusto, é um fundo com inúmeros imóveis e apenas 3,9% desses imóveis não estão atualmente alugados, não estão atualmente locados para empresas. Você tem uma área bruta já muito explorada e que gera rendimentos garantidos aos seus investidores todos os meses. E mais uma informação interessante também, nós podemos checar que todos os meses ele vem pagando o seu dividendo religiosamente, sempre na casa de 1,10. E aqui embaixo nós temos o famoso número mágico. O site do Investidor 10, ele te mostra, de acordo com o valor da cota e o valor do dividendo que esse fundo está pagando, quantas cotas você precisaria acumular para começar a bola de neve, para começar a garantir que todos os meses os frutos, os dividendos dos seus fundos imobiliários, deste fundo específico, conseguirá adquirir uma cota automática no mês seguinte. Então, de acordo com esse valor, R$ 152 e o dividendo que ele vem pagando, você precisaria de 139 cotas para conseguir o início dessa bola de neve. E 139 cotas
ao preço de R$ 152, você teria então que ter investido R$ 21.162 para começar essa matemática, essa bola de neve dos juros compostos dentro do HGLG11. Então essas são algumas informações que você pode começar a estudar, pode começar a aprofundar suas análises para que você possa cada vez mais conseguir garimpar essas informações e escolher bons ativos para sua carteira. O valor da cota, o dividendo, o P sobre VP, a liquidez diária, a taxa de vacância, a quantidade de imóveis que esse fundo é proprietário, a taxa de administração. Tudo isso são informações que o investidor precisa começar a aprender, começar a se aprofundar para que você possa sempre fazer boas escolhas para a sua carteira de fundos imobiliários. Então vá aprendendo, vá aos poucos analisando essas informações, buscando conteúdo, buscando conhecimento na internet, que você consegue sim cada vez mais ir se especializando para que você faça boas decisões e não caia em armadilhas que às vezes alguns investidores mais inexperientes acabam caindo. Então nesse vídeo eu queria compartilhar essas informações com você para que você tenha essa noção de que as informações estão à disposição, você pode aprofundar a sua análise, você pode buscar conhecer, estudar mais os ativos financeiros para tomar boas decisões para a sua carteira de investimentos. Então se você gostou desse conteúdo, eu te peço de novo que se inscreva no canal, que deixe um comentário, deixe um like nesse vídeo para que nós possamos entregar e difundir esse conhecimento cada vez para mais pessoas. Desejo uma boa semana para você, bons investimentos e até o próximo vídeo.